Fala galera, tudo bem? Teacher Felipe aqui. E agora eu vou gravar a segunda parte do Present Simple, tá? No vídeo anterior eu gravei as frases afirmativas, expliquei como que a gente forma ela, como que a gente conjuga para a terceira pessoa. E agora eu vou explicar para vocês como que nós formamos frases negativas e interrogativas, tá? Esse vídeo é bem importante, então se você não assistiu o anterior, assista, vai te ajudar muito. E agora, esse vídeo aqui eu vou ensinar as dicas para vocês de como formular frases com Present Simple na negativa e interrogativa. Bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Então aqui estão as frases, tá, de Present Simple que a gente montou no vídeo anterior. Então lembrando aqui, I, you, we, they, mantém o verbo original, não precisa mudar nada. He, she, it, nós acrescentamos o S. E daí tem as regrinhas lá para colocar o S que eu expliquei no vídeo anterior, tá? Assistam lá se vocês não assistiram, que é bem importante. E agora nós vamos montar frases negativas e interrogativas, tá? Então vocês já devem ter percebido que é um padrão do inglês. Fazer pergunta, algo acontece, tá? Não basta colocar um ponto de interrogação aqui no final. Então algo vai acontecer. Então a gente vai começar primeiro com as perguntas, porque eu vou introduzir para vocês os verbos auxiliares, tá? Se você está aprendendo inglês, você está atrás desse vídeo para aprimorar o seu presente simples, que você não entendeu muito bem, talvez essa seja a primeira vez que você veja o auxiliar no inglês. Eles são muito comuns, tá? Então, o primeiro que a gente vai ver aqui é o do presente, que é o do. O do, ele é o auxiliar do presente. Ele também é um verbo, tá bom? Só que a gente não pode confundir as coisas. Uma coisa é o verbo do, que é fazer, certo? Outra coisa é o auxiliar do. Então, se eu estivesse usando ele como verbo aqui, ele seria laranja, ó. Os verbos são laranjas. Mas eu tenho a cor azul aqui. Por quê? Porque ele vai ser o auxiliar, tá? Então, no inglês, o auxiliar, ele existe para facilitar a frase, tá? Se você encarar o auxiliar como algo que te ajuda, vai te fazer bem no inglês. Então encare dessa maneira, tá bom? Ele não está aqui para atrapalhar você, ele está aqui para te ajudar. Então como que vai funcionar? Para fazer uma pergunta no inglês, eu preciso começar com o meu auxiliar, ou colocar ele antes do pronome. Então vejam só, eu quero perguntar se você... Eu vou deixar essa frase aqui como afirmativa, tá bom? Só como afirmativa. I study on Sundays. Daí nós teremos exemplos das três maneiras. Eu tenho essa frase aqui. You live alone. Você mora sozinho. Eu quero perguntar se você mora sozinho. Vejam que é uma diferença, né? Você mora sozinho. Estou afirmando. Agora eu quero perguntar. Você mora sozinho? Tá? Para fazer essa pergunta, não basta colocar o ponto de interrogação aqui. Eu tenho que acrescentar o auxiliar do. Então eu coloco ele antes do pronome. E esta frase, que era uma frase afirmativa, com o auxiliar do aqui no começo, virou uma pergunta. Então uma coisa é isso daqui. You live alone. Outra coisa é isso daqui. Do you live alone? É claro que a entonação de pergunta ela tem que acontecer, certo? Do you live alone? Você mora sozinho? A mesma coisa vai acontecer para os outros pronomes. Então vejam só, coloco um do aqui e coloco um do aqui também. Então a frase afirmativa era: nós ensinamos todos os dias. We teach every day. Agora eu quero perguntar: do we teach every day? Nós ensinamos todos os dias? A mesma coisa aqui. Eles escrevem muito. Agora eu quero perguntar: do they write a lot? A afirmativa era: they write a lot. A pergunta: do they write a lot? Acrescentando aqui o auxiliar do, a gente consegue formular as perguntas, tá? Então vejam que a estrutura da frase não mudou nada. Eu só acrescentei o auxiliar aqui antes. E por que eu não coloquei do nesses daqui? Porque esses caras aqui, she, he, it, esses pronomes, eles são muito especiais no presente simples, tá? Eles sempre vão mudar alguma coisa, tá bom? Então lembram que aqui a gente acrescentava o S no verbo? Neste caso, como eles são terceira pessoas do singular, eu tenho que acrescentar o S no singular. E o do vira does. Mas tem um outro detalhe. Lembram que eu falei no começo do vídeo? O auxiliar está aqui para ajudar vocês. Então a lógica é, se eu já indiquei aqui que é terceira pessoa, colocando um S no auxiliar, eu não preciso colocar o S no verbo. Então vejam só, eu tenho um S aqui e um S aqui. Eu não posso conjugar duas vezes, tá bom? Aqui eu já conjuguei o auxiliar. O auxiliar ele serve exatamente para não mudar nada no verbo. Então como que vai funcionar? Como eu tenho o S aqui,
que é o does, o verbo fica sem o S. Então, a frase original, que era afirmativa, era assim, né? She eats badly. Ela come mal. A pergunta, eu coloco does e tiro o S do eat. Does she eat badly? E assim fica a pergunta. Então, eu coloco does, o pronome, o verbo sem o S. Essa é a dica principal da aula de hoje. E a mesma coisa vai funcionar para he e para eat. Então vejam só como é que ficou aqui. A frase original era He cooks fast. Como eu quero perguntar, eu coloco auxiliar aqui, does, tá bom? Já com S e tiro o S do verbo. Então fica Does he cook fast? Agora virou uma pergunta. Tem o S aqui? Não põe o S aqui. E a mesma coisa aqui. It sleeps at night. O animal, no caso que seja, dorme à noite. Como eu quero perguntar, eu tenho does aqui, que já tem o S, eu tiro o S do verbo. Does it sleep at night? Então, dessa maneira, nós formamos as frases interrogativas no inglês. Coloco o auxiliar, pronome, verbo, tá bom? O auxiliar de I, you, we, they é do, e de he, she, it é does. Uma vez que eu já tenho o S no does aqui para he, she, it, os verbos ficam sem S. Então essa é a primeira parte da nossa aula de hoje. Como acrescentar o S aqui na pergunta, tá? Ele vai no auxiliar. Agora nós vamos para a nossa segunda parte da aula, que é as frases negativas. Como uma frase negativa, né? Nós vamos precisar aqui do nosso amigo not, que é o não do inglês. Tá bom? Not. Então, sempre que eu quero falar algo negativo no meio de uma frase, eu vou usar o not, tá bom? Na maioria das vezes, né? Tem outras formas de fazer frases negativas, mas aqui a gente vai usar o not. E o not, ele é como se fosse uma criança no inglês, tá? Por que eu falo isso? Ele é uma criança atravessando a rua, digamos assim. Você não pode deixar ele atravessar a rua sozinho, essa criança. Ele sempre vai precisar de alguém junto com ele. Nos vídeos anteriores, eu mostrei para vocês que o not, ele sempre ia com to be, né? Quando eu queria falar que algo é ou está, né? No presente do to be. Então ele ficava junto com is not, am not, are not. Agora aqui no presente simples não tem to be. Isso é bem importante vocês lembrarem. Aqui no presente simples não entra o to be, tá bom? Aqui é só os verbos normais. Então aqui eles vão entrar, né? O not vai entrar na frase, só que ele não vai entrar sozinho. Adivinha quem que vai ajudar essa criança a atravessar a rua aqui? Os auxiliares. Lembram que eu falei que eles existiam para nos ajudar? O not, que é o não, frases negativas, a gente vai precisar acrescentar o auxiliar junto com o not. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que vai ficar. Primeiramente, nós não precisamos inverter as frases. Vou fazer aqui, deixa eu ver quantos nots que eu tenho, 4, vou fazer 4 exemplos. 2 com do e 2 com doesn't. Então, para formar a frase negativa, eu preciso colocar a frase na ordem normal, né, que não é a de pergunta. Então, eu começo com o pronome e depois disso eu coloco o auxiliar. Então, no caso aqui, you, qual que é o auxiliar do you? É do. E depois disso é que vem o not. Então, vejam, a frase afirmativa é you live alone. Agora eu quero falar que você não mora sozinho, fazendo uma frase negativa. You do not live alone. A mesma coisa vai acontecer aqui nesta frase. Vejam, a afirmativa fica dessa maneira. We teach every day. Agora a negativa. We do not teach every day. Para a terceira pessoa do singular que entrar no does, é a mesma coisa, tá? Então a frase afirmativa era she eats, com S, né? Badly, sem auxiliar. Agora na negativa eu coloco o auxiliar junto com not, tá? She does not eat badly. E a mesma coisa para he. Afirmativa, he cooks, com S, fast. Como eu tenho o auxiliar na negativa, não precisa pôr o S no verbo. E fica, he does not cook fast. A frase ela fica bem mais comprida, mas é dessa maneira que nós construímos frases negativas no inglês. Aqui, vou dar uma dica de pronúncia para vocês. O do, junto com not, nós pronunciamos don't. D-O-N apóstrofe T. E normalmente quando nós já vem o verbo depois aqui, o T do don't, ele deve ficar mudo, tá bom? Então fica essa frase falando de forma mais curta. You don't live alone. Tenta repetir. You don't live alone.
uma maneira rápida. You don't live alone. Essa é a frase negativa. Mesma coisa aqui. We do not teach every day. Ficaria we don't teach every day. Já o doesn't, aí eu sempre pronuncio o T. Então does com not fica doesn't. She doesn't eat badly. He doesn't cook fast. É só escrever o does com N''T. Então, com isso, a gente conclui os estudos do presente simples. É muito importante que você pratique as frases, tá bom? E é muito simples praticar, é só pensar na sua vida, no seu dia a dia. Tenta escrever a sua rotina. Se vocês quiserem mandar aqui nos comentários um textinho bem curtinho sobre a rotina de vocês, 2 coisas que vocês fazem de manhã, 2 coisas que vocês fazem à tarde e 2 coisas que vocês fazem à noite. Daí tentem fazer uma frase afirmativa e uma negativa. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço de manhã e outra coisa que eu não faço de manhã. Uma coisa que eu faço à tarde e outra que eu não faço à tarde. Uma coisa que eu faço à noite e outra que eu não faço à noite. Vocês vão conseguir praticar aqui o Present Simple. Então é isso, pessoal. Com esse vídeo a gente conclui os estudos de Present Simple. Então se você gostou, deixa o like no vídeo, vai ajudar bastante. E deixa nos comentários se vocês querem alguma dica mais específica que eu possa ajudar vocês. Tá bom? Então fiquem no aguardo aí que logo vem mais vídeos. Obrigado, abraço.